É assim, olha, hoje nós vamos ver, conforme eu havia falado na aula passada, vamos ver gráfico de função de duas variáveis, tá? Então, o nosso assunto de hoje é gráfico de funções de duas variáveis. Ok? A gente já tinha falado um pouco disso na aula passada, vamos ver hoje de fato como é. Olha só, para a gente entender bem esse assunto aí, gráfico de função de várias variáveis, vamos recordar um pouco como é gráfico de função de uma variável. Então, uma pequena revisão aqui, tá? Gráfico de função de uma variável. Tá? Uma. Tá bom? A gente quer ver aqui gráfico de função de duas, tá? Então vamos ver como é de uma para depois a gente ver como é de duas. Então, uma variável, bem, vocês já estudaram isso, gráfico de função de uma variável, lá no ensino médio, no cálculo 1, né? Só vamos olhar aqui. Digamos que eu tenho aqui uma função y igual a f de x de uma variável, tá? Esse x é chamado variável independente. Esse y variável dependente, né? Aí o que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma figura assim. É uma figura no plano cartesiano, né? No plano cartesiano, plano xy, tá bom? Que em geral, é uma linha, né? Pode ser uma reta, uma parábola, né? É uma linha assim, né? Que ela tem a propriedade de que toda reta perpendicular ao eixo x ou paralela ao eixo y toca somente em um ponto essa linha, né? Essa curva. E aí o gráfico ele funciona assim. Eu vou pegar um ponto x aqui, e aí eu tenho aqui o f de x. Tá? Então, esse ponto bem aqui é o ponto x, f de x. E o gráfico é o conjunto desses pontos. Você marca todos esses pontos. Então, eu vou chamar de G, índice f, para esses pontos aí. Ó. Então, vão ser todos os pontos x, f de x, tá? Pertencentes ao R2, né? Que é o plano, pertencentes ao R2, tal que esse x aqui percorre o domínio da função. Tá? Esse conjunto é chamado de gráfico. Esse conjunto é o gráfico da função. Esse desenho é o esboço do gráfico. Tá? Mas a gente abusa da linguagem e a gente chama de gráfico tanto para o desenho quanto para o conjunto. Né? São coisas diferentes. Um é um conjunto de pontos do R2, outro é um desenho. Mas a gente chama de gráfico para os dois. Tá? Então, observem uma coisa interessante, que o gráfico de função de uma variável é um objeto que está no R2. Uma variável está no R2. Por quê? Porque justamente você tem que ter dois números aqui, né, para cada ponto do gráfico. Um representando a variável e outro representando o valor da variável. Tá? Observem que esse x está no domínio da função. Esse x aqui está no domínio da função. Quer dizer o seguinte, quando você projeta, quando você achata o gráfico no eixo x, o que você obtém é o domínio da sua função. Tá? Aqui é o domínio da função. Domínio da função. E quando você projeta o gráfico no eixo y, o que você obtém aqui são todos os pontos f de x, com x no domínio. Então, é o conjunto imagem da função que você obtém. Tá? Então, o gráfico de uma função de uma variável tem essas propriedades, tá? Tem essas características. Ele é uma linha no R2, uma curva no R2, tal que toda reta paralela ao eixo y só toca em um ponto. Quando toca em um ponto, né? Por exemplo, uma aqui não toca em ponto nenhum. Aí, se tiver uma que toca em um único ponto, né?
E se você projetar no eixo X, dá o domínio, o gráfico, se você projetar o gráfico no eixo X, dá o domínio, se você projetar no eixo Y, dá a imagem, tá? Você pode pensar uma função assim, olha. Aqui está o eixo X, né? Aqui está o domínio dela, né? Aqui está o domínio dela, ó. O domínio da sua função. Aqui está um outro eixo aqui que está a imagem da função, ó. Você pode pensar assim, de modo que todo ponto aqui é levado na imagem dele aqui, né? O gráfico funciona assim, você pensa que esse eixo aqui vira o eixo Z, e aí você pega esse eixo e coloca bem aqui na origem, ó, né? Coloca bem aqui assim, né? Aí esse X vira aqui o f de x, e aí você vai ter o gráfico aqui assim. Aí, né? Você representa todos os pontos x, f de x. Aí você tem o gráfico, tá? Você pode pensar desse jeito. É isso que é gráfico de função de uma variável. Agora, duas variáveis. Como é duas variáveis? Vamos então, de acordo com a nossa experiência lá para gráfico de função de uma variável, pensar aqui no gráfico de função de duas variáveis, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma função definida aqui no R2, tomando valores em R, né? Uma função assim, a gente pode simbolizar assim, representar assim também, né? Escrever assim também. Z igual a f de x. Uma função assim, o que é uma função assim? Uma função assim é desse jeito, ó. Aqui está o domínio. Aqui está o domínio. Aqui está o eixo x. Aqui está o eixo y. E aqui está o plano cartesiano. O domínio da minha função é um conjunto aqui, assim, ó. Esse é o domínio da minha função. Ela pega pontos desse domínio e transforma em números. Em números, no eixo no R aqui, né? Então, todo ponto aqui, xy, né? Todo ponto aqui, xy, é transformado num ponto aqui, f de xy. Esses pontos, eles estão aqui no conjunto imagem da sua função, né? Esse é o conjunto imagem, tá? Ok? Aí, o que é o gráfico de uma função dessa? É uma coisa parecida com isso, ó. É uma coisa parecida com isso aqui, né? O gráfico de uma função de duas variáveis, ele é esse conjunto aqui, ó. Ele é esse conjunto aqui. Aqui, ó. Formado, são pontos do R3 formados por esses dois e esse, né? Que nem aqui, ó. Vejam aqui, aparece a variável e o valor da variável. Só que agora eu tenho duas variáveis. Então eu vou colocar as duas variáveis e o valor delas, né? Pela função. Vai ser esse conjunto aqui, assim, ó. Xy, as variáveis, f de xy, o valor delas, tá? No R3, é um ponto, então, do R3. Tem uma componente, duas, três, tá? Tal que esse xy percorre o domínio da função, tá? O xy percorre aqui o domínio. Então, conforme eu vou pegando pontos do domínio e vou calculando as imagens, eu vou formando aqueles pontos lá, tá? Então, é como se eu fizesse o seguinte, olha, para eu formar esse ponto xy, f de xy, eu já estou aqui no plano x. Vejam, olha, aqui é no R3, né? É no R3. É no R3. Então, eu já tenho aqui o plano xy. Aí eu vou pensar, esse vai ser o x, esse vai ser o y, esse aqui vai ser o z. Ó, ele está no lugar do z. Então, é como se eu fizesse esse eixo ser o eixo z, e aí eu pego esse eixo e coloco aqui na origem. Coloco aqui assim, que nem eu fazia na aula passada. Que nem eu fazia aqui, ó. Eu tinha aqui o domínio, e aí eu pego esse eixo, penso que ele é o eixo y, e coloco ele aqui, perpendicular ao eixo que está o domínio.
E aí marco os pontos x, f de x. X, f de x. Agora aqui é parecido, tá? Eu tenho o plano x, eu tenho o ponto xy e tenho o f de xy. E eu quero formar o ponto xy, f de xy. Então eu vou pegar esse eixo e vou colocar perpendicular aqui. Como eu fazia na aula, eu pego aqui e furo bem aqui assim, ele vai ficar aqui assim, ó. E aí eu marco aqui o ponto x, y, f de xy, assim, olha, desenhando de outro ângulo, né? Aqui está o eixo z, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Deixa eu desenhar melhor aqui. Aqui está o eixo z, aqui está o eixo x, aqui assim. X, e aqui está o eixo y, tá? Continua aqui para baixo. Esse domínio, ele está bem aqui assim, ó. Ele está bem aqui assim, tá? Esse é o domínio da minha função. E aí, bem aqui está o ponto xy. Xy. Tá bom? Aqui o x, aqui o y. E o f de xy está aqui assim, ó. E aí eu vou marcar esse ponto aqui. Tá? E eu vou fazer isso para todos os pontos. Vai formar uma superfície aqui assim, ó. Vai formar uma superfície aqui assim. Tá? Essa superfície, ela se projeta nesse conjunto aqui. A superfície se projeta no domínio, que nem a curva aqui que se projetava no domínio. Quando você projeta a curva lá no gráfico de função de uma variável, projeta a curva no eixo x, dá o domínio. Aqui, quando você pegar essa superfície e projetar no plano xy, vai dar o domínio. Quando você pegar essa superfície e projetar no eixo z, vai dar o conjunto imagem. Vai dar o conjunto imagem. Tá? É isso que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? Em geral, nos casos que a gente vai considerar aqui, vai ser uma superfície. Né? E essa superfície tem a propriedade de que toda reta paralela ao eixo z, se tocar o gráfico, toca em um único ponto, né? Tá bom? Parecido com lá, tá? E aí o que nós queremos fazer é assim. O nosso problema aqui vai ser o seguinte, dado uma função de duas variáveis, o que eu tenho que fazer para desenhar esse gráfico, entendeu? Dado uma função aqui, ó, tenho aqui uma função de duas variáveis, né? Tenho uma função de duas variáveis. O que eu tenho que fazer, como eu devo proceder para fazer um esboço desse gráfico? Olha, uma primeira coisa que você tem que fazer, que vai ajudar você a ter um esboço do gráfico, é saber quem é o domínio e quem é a imagem, né? Quem é o domínio e quem é a imagem. Porque o domínio e a imagem vai dizer para você onde está o gráfico, né? Se você não sabe como, digamos que você não sabe como é essa superfície. Você só tem a expressão da função. Mas você descobre quem é o domínio e descobre quem é a imagem. Então você tem uma ideia de onde está o gráfico. Né? Já é uma informação para quem não tinha nada. Então, com o objetivo de construir o gráfico, de fazer um esboço do gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar o domínio e a imagem. E o conjunto imagem de f. Tá? Isso vai te dar uma ideia de onde está o gráfico. Aí, uma outra coisa que ajuda é assim, olha. Você tem aqui você tem essa função. E aí você quer saber quem é o gráfico dela. Você já achou quem é o domínio, já achou quem é a imagem. Você sabe que o gráfico é uma superfície, né?
digamos que essa superfície ela está aqui assim, ó. Aqui está o R3, os três eixos estão aqui assim, e a superfície está aqui assim. E ela mas você sabe que ela está aí, mas você não consegue enxergar, porque justamente você quer construir essa superfície, né? E aí uma coisa que a gente faz é assim, você tenta descobrir qual é a interseção da superfície com o plano XZ. Quer dizer, a superfície vai ser uma superfície que passa por esse plano. E aí você descobre qual é a interseção. Em geral vai ser uma curva, né? É como se você pegasse o gráfico e cortasse na direção do plano XZ. E aí você vê, ó, é essa história. O gráfico ele está aqui, você não enxerga ele. Mas quando você corta de cima a baixo na direção do plano XZ, aí você vê essa linha que é a interseção do gráfico com o plano XZ. Isso já ajuda também você a imaginar como é o gráfico, tá? Então aqui você vai fazer a interseção do gráfico com o plano XZ. Olha, essa interseção é assim. Os pontos do plano XZ, eles são caracterizados pelo fato do y ser zero. O y é zero no plano XZ. São aqueles pontos x, y, z em que o y é zero. Então você vai fazer um sisteminha assim, ó. Aqui são os pontos do gráfico. E aí você vai fazer y igual a zero. E vai ver que curva que dá isso aqui no plano XZ. Porque você vai fazer o y é zero, vai sobrar só x e z. E aí, que figura que isso dá num plano XZ? Você faz isso aqui. Que figura que vai dar isso aqui? Vai dar uma figura assim. E aí, essa figura é a interseção dele com o plano XZ, tá? E aí você faz a mesma coisa com o plano YZ. YZ. Esse plano aqui. Qual é a interseção desse gráfico com o plano YZ? Quando esse gráfico passa pelo YZ, pelo plano YZ, que curva que ele deixa lá, né? É como se você pegasse o gráfico e cortasse na direção cortasse de cima a baixo na direção do plano YZ. E aí você vê a linha que faz, né? É isso. Então, o segundo passo que a gente vai fazer para esboçar o gráfico é fazer a interseção do gráfico com o plano YZ. Quer dizer, você vai fazer z igual a f de xy e no plano YZ, o plano YZ é caracterizado pelo x ser zero. Né? Você vai fazer x igual a zero. E vai fazer x igual a zero aqui. Vai ficar uma equação aqui envolvendo z e y. E aí você vai imaginar um plano aqui, eixo y, eixo z, e vai ver o que vai dar aqui, assim. Aí essa curva é a interseção do gráfico com o plano YZ. Tá? Aí isso já ajuda, quer dizer, que informações que você tem até agora? Digamos que está aqui o gráfico, ele é uma superfície aqui está o eixo Z, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Você sabe o lugar onde esse gráfico está. Você não enxerga ele. Digamos que ele é muito transparente que você não enxerga, mas você sabe o lugar onde ele está. Ah, ele ocupa aqui o primeiro octante e o segundo octante. Por exemplo, ele está todo acima do plano XY. Ele está todo abaixo do plano XY. Você sabe o lugar onde ele está, porque você achou o domínio e a imagem. E aí você cortou o gráfico de cima a baixo na direção do plano XY. Aí você sabe a linha que ele faz, a interseção dele com o plano XZ. Aí você também cortou o gráfico na direção do plano YZ. Você sabe a interseção dele, do gráfico com esse plano. Então, isso já são informações que você tem. Né? Aí outra informação que você pode ter a respeito do gráfico é fazer o plano, o mapa de contorno dele. O mapa de contorno, quer dizer, as curvas de nível. Né? Você faz as curvas de nível. Aqui é a quarta.
curvas de nível. Ou, se quiser, aqui o mapa de contorno. Mapa de contorno. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar um nível genérico, digamos, né? E vai fazer f de xy igual a c. E vai ver que curva que é essa. E vai fazer o c variar, né? E aí você vai encontrar um mapa de contorno. Vai achar um monte de curva assim, ó. Um monte de curva assim que vão ser as curvas de nível. Você vai fazer c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, c igual a 4, c igual a menos 1, dependendo do que é a imagem, né? E aí isso vai te dar uma ideia de como é o gráfico. Por quê? Porque depois disso, você imagina cada curva de nível na altura do seu nível. E que são as curvas de contorno, que aí é o último passo aqui que você vai fazer, as curvas de contorno. Olha, pensem comigo, o que são as curvas de contorno? As curvas de contorno são o seguinte, olha, são curvas que elas se projetam nas curvas de nível. Então, o xy delas satisfazem isso. E ela está na altura do nível. Ou seja, o z dela é isso. Então, uma curva de contorno, ela é uma coisa assim, ó. É xy, c. C é o nível, tá? Aqui pertencente ao R3, tal que esse xy, f de xy, é igual a c. Ou seja, esse xy, ele está sobre uma curva de nível. Entendeu? Mas você está fazendo z igual a c. Entendeu? É como, então esse ponto aqui, olha, isso aqui é interessante. Esse ponto aqui, xy, c, ele é um ponto xy, f de xy. Porque o c é f de xy. Então esse ponto é um ponto do gráfico. Mas são pontos do gráfico que estão todos na mesma altura c. Entendeu? Então é como se você pegasse a sua superfície que está aqui assim, que você não enxerga, e na altura c, você cortasse ela, paralela ao plano xy. E aí você vai ver esse corte. Esse corte é a curva de contorno. Aí você faz c igual a 1, então você cortou o gráfico na altura 1. C igual a 2, você cortou o gráfico na altura 2. E aí vê o que dá. C igual a 3, aí vê o que dá, entendeu? Então, de modo que, o que você fez? Você cortou o gráfico de cima a baixo, nas direções do plano xz e yz, e cortou o gráfico em cada altura, paralela ao plano xy, perpendicular ao eixo z. E aí isso dá uma ideia de como é o gráfico, né? Dá uma ideia de como é o gráfico. Tá bom? Funciona assim, tá, pessoal? Olha, é uma coisa assim, olha. É uma coisa assim. Eu vou fazer um exemplo que aí vai ficar claro, tá? Imagina que o gráfico da sua função fosse uma superfície assim, ó. Fosse uma superfície assim. Tipo uma concha, digamos assim, emborcada aqui assim, ó. Tá? Esse é o gráfico. Esses são os pontos que satisfazem z igual a f de xy, né? Então, você vai pegar um nível aqui, um ponto que está no conjunto imagem da sua função, e vai pensar no plano que passa por esse c e é paralelo ao plano xy. Esse plano, ele vai cortar o gráfico aqui, assim, ó. Então, esses pontos aqui, eles são pontos xy, tá? São pontos xy aqui do plano xy. E está na altura c. Está na altura c. Então, esse ponto ele está sobre uma curva de nível, que se você projetar essa curva aqui, ele está aqui assim, ó. Tá? Essa aqui é a curva de nível. Referente ao nível C. E essa aqui é a curva de contorno.
tá? E aí você faz isso, faz para ser igual a 1, você vai ter um nível aqui. Vai ser igual a 2, digamos esse aqui é 2, ser igual a 3. Aí você tem uma ideia de como é o gráfico, tá? Vamos fazer um exemplo, que um exemplo vai ficar claro. Mas memorizem esses passos, tá? O que eu tenho que fazer, que passos que eu sigo para construir um gráfico de uma função de duas variáveis. Eu vejo o domínio e a imagem, aí eu tenho uma ideia de onde está o gráfico. Eu faço a interseção com o plano XZ e YZ, então eu vou ter cortes do gráfico de cima a baixo, na direção desses planos aí. E aí eu faço o mapa de contorno, né? Eu vejo as curvas de nível. Aí eu desenho as curvas de nível. Só com o desenho das curvas de nível, já dá para você saber como é o gráfico, aquilo que eu expliquei na aula passada. E aí você imagina cada curva de nível na altura correspondente ao seu nível. Então você vai imaginar o Z bem aqui, o eixo Z aqui, e cada curva na altura do seu nível. E são as curvas de contorno. A superfície que isso vai fazer é o gráfico, tá? É isso. Se você pegar as curvas de contorno e juntar todas elas, dá o gráfico, tá? Ok, vamos fazer um. Vamos apagar tudo aqui para ficar no limpo. E aí eu vou fazer uma função que a gente vai precisar muito dela, porque ela é exemplo para tudo aqui. Então, essa aqui, olha. F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Que você pode escrever assim, ou você pode escrever assim, né? Com o objetivo de fazer o gráfico, é até melhor você pensar assim, né? Você tem as variáveis x e y, que se relacionam com a variável z desse jeito aí, tá? X e y são as variáveis independentes, e z é a variável dependente, tá bom? Ok. Aí eu vou fazer o primeiro passo, o domínio e a imagem. O domínio e a imagem. Qual é o domínio dessa função? Está aqui, ó, essa função. Todo R2, né? Ela não dá problema quando eu vou calcular. Qual é a imagem dessa função? É o intervalo 0 mais infinito, que eu fiz na aula passada, né? Numa das aulas aí. Só dá valores positivos ou nulo, né? Não dá negativo. Então, olha, eu já sei o lugar onde está esse gráfico, tá? Quando eu projetar esse gráfico no plano XY, dá todo o plano XY. E quando eu projetar, quando eu amassar esse gráfico no eixo Z, dá só a parte positiva dele, só a parte não negativa dele. Então esse gráfico está acima do plano XY. Ele não pega o quinto octante, o sexto octante, o sétimo octante, nem o oitavo octante. Ele pega só os octantes que estão acima do plano XY. Tá? Então, uma coisa, já sei uma grande coisa sobre ele, né? A outra coisa, eu vou fazer a interseção do gráfico com o plano XZ, né? Colocar aqui. Interseção com o plano XZ. Então, como eu disse, né, no plano XZ, você vai fazer y igual a 0. Vai fazer y igual a 0, porque são assim os pontos do plano XZ, tá? E vai fazer y igual a 0 nessa expressão. Então, nessa expressão aqui, você vai colocar y igual a 0. O que vai dar? Ó? Z igual a x ao quadrado, quando eu coloco y igual a 0 aqui. E aí eu penso o seguinte, ó. Eu penso o seguinte. Se eu tiver um plano aqui, xz, de modo que a variável z está relacionada com a variável x desta maneira, que figura é essa? Né? Parábola. Parábola. Tá? Esses são os pontos do plano xz que se relacionam assim. Tá? Então, olha só. É bom você ir fazendo um rascunho aqui, ó. Vai fazendo um rascunho aqui assim, ó. Você vai desenhar o seu gráfico, aí você vai fazendo um rascunho aqui, ó. Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, tá?
Nesse plano aqui, só me interessa a parte de cima, né? Nesse plano aqui, ó, neste plano XZ, quando o gráfico, eu não sei como é esse gráfico, tá? Mas quando ele passa por esse plano, dá uma parábola. Dá uma parábola aqui. Entenderam? É como se o meu gráfico tivesse aqui, assim, é uma figura, é uma superfície, ela é muito transparente que eu não consigo ver como ela é. Mas eu corto ela de cima a baixo, eu pego um terçado e tchum! Dá uma parábola. Dá uma parábola. Entenderam? Pô, já me dá uma ideia de como é, né? Já me dá uma ideia, tá? Interseção com o plano YZ, tá? É o nosso terceiro passo. Deixa eu fazer aqui para economizar espaço. Interseção com o plano YZ. Nesse plano YZ, o x é zero. Então, eu vou fazer x igual a zero aqui. Eu vou ter isso aqui também. E aí você vai imaginar um plano aqui, formado pela variável y e pela variável z. Que é esse plano aqui, ó. É esse plano aqui, assim, ó. Esse aqui, ó, formado pelas variáveis y e z, tá? É esse plano. Que figura que é essa aqui? Nos pontos y, z, que se relacionam assim, que figura que dá? É uma parábola também, tá? Olha, pessoal, da parábola, na nossa vida, isso aqui, y igual a x quadrado, é uma parábola, tá? Se você pegar aqui a variável x, a variável y, é uma parábola. Mas se você pegar a variável u e a variável v relacionadas assim, e fizer o gráfico VU, dá uma parábola também, tá? Não é só para x e y não, tá bom? Tá? Abram a mente de vocês. Não se prendam mais a só x e y, tá? Se eu fizer R e T, e eu fizer aqui o gráfico dos T's, e aqui o gráfico dos R's, isso aqui é uma parábola também, tá? Se eu fizer R igual a seno T, isso aqui é uma senoide, né? Uma senoide, uma senoide. Não é assim a senoide é assim. Tá? Tá bom? Então não se prendam só a x e y, tá bom? Eu falo isso porque tem gente que, eu só sei com x e y, professor. Tá? Se for z e y, e aqui for o eixo do y, e aqui o eixo do z, e elas se relacionam desse jeito, os pontos y e z que satisfazem isso estão sob essa parábola. Tá? Então aqui, olha, aqui, nesse plano YZ, coincidentemente, a minha curva, nesse plano bem aqui, também é uma parábola. Tá? Também é uma parábola. Então, se eu corto a minha superfície de cima a baixo aqui nessa direção, e se eu corto nessa direção aqui também, ambos dão parábola. Tá? Assim e assim, vou com cavidade para cima. Agora eu vou fazer as curvas de nível. Vou fazer as curvas de nível. Então, curvas de nível, nosso quarto passo. Tá certo? Olha, o conjunto imagem... Não vou escrever, está ali já. O conjunto imagem, ele está aqui, ó. Está aqui o conjunto imagem. Então, é aqui que eu pego os níveis, tá? Eu vou pegar o nível 0 e depois vou pegar um nível positivo, certo? Quando eu pego um nível 0... eu passei igual a zero, então você vai fazer aqui zero, bem aqui, ó. Então você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. Isso aqui, o único ponto que satisfaz isso é o x igual a y igual a zero. Então, é o ponto 0, 0, né? Então, a curva de nível referente ao nível 0 é só esse ponto, tá? E aí eu vou fazer agora c maior que zero. Então aqui eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c
O que é isso aqui? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Raiz de C ao quadrado. Então é a circunferência de seto na origem e raio raiz de C, né? Tá, então, o mapa de contorno vai ser assim, ó. Vai ser assim. Aqui eixo X, aqui eixo Y, aqui o eixo dos níveis, né? Aqui 0, aqui 1, 2, 3, 4, tá? Referente ao nível 0, eu só tenho o 0, 0, que é esse aqui. Referente ao nível 1, é a circunferência de centro na origem e raio raiz de 1, que é 1 mesmo. Então é uma circunferência aqui assim, ó. Tá? Aqui é 1, aqui é 1, menos 1, 1 menos 1. Referente ao nível 2, é a circunferência de centro na origem e raio raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4 alguma coisa. Então, se aqui é o 2, é uma circunferência por aqui, assim, ó. Uma circunferência por aqui, assim. Aqui é a metade. Aqui é o 2. Referente ao nível 3, é a circunferência de centro na origem, raio raiz de 3. 1,7 alguma coisa. E referente ao nível 4, é a circunferência de centro na origem, raio raiz de 4, que é 2. Então digamos aqui é o mais para cá, o 2. Então, olha, esse aqui é C igual a 0. Esse aqui é C igual a 0. Esse aqui é C igual a 1. Esse aqui é C igual a 2. C igual a 3. C igual a 4. Vão dando circunferências concêntricas de centro na origem e que elas vão se aproximando conforme eu me afasto da origem, né? Tá? Aí é o que eu digo. Aí o quinto passo são as curvas de contorno. Aí você só imagina, porque você vai pegar esse eixo aqui, que vai pensar que é o eixo Z, e vai fincar aqui, ó. Tá? E vai imaginar essa na altura 1, essa na altura 2, essa na altura 3, essa na altura 4. Que figura que vai formar, né? Entendeu? Olha, na altura 1, você vai ter a circunferência de centro na origem e raio 1. É uma circunferência aqui, assim, ó. Tá? Aqui é 1 e aqui é 1 também. Na altura 2, é a circunferência de centro na origem, raio raiz de 2. É uma circunferência aqui, assim, ó. Bem aqui é raiz de 2. O raio dela é raiz de 2. Que é essa aqui. Eu estou imaginando ela. Isso aqui são as curvas de contorno. Esse aqui é o nosso quinto passo. É o quinto passo. Referente ao nível 3, é a circunferência de centro na origem, raio raiz de 3. Aqui é o nível 3, ó, 3. Aqui é raiz de 3. E referente ao nível 4, é a circunferência de centro na origem, raio 2. Então, bem aqui... E raio 2, bem aqui é 4 e aqui é 2. Ó. É esse o gráfico, tá? Olha, tá aí o gráfico todo cortado. Ele está cortado de cima a baixo na direção do plano X, XZ, que está aqui, ó. E vai lá para trás, assim. Na direção do eixo YZ, está aqui, assim, ó. E cortado em cada altura. Então eu consigo desenhar esse gráfico agora, né? Olha, esse gráfico, ele é uma figura assim, ó. Ele é uma figura assim. Vou desenhar bem aqui. Ele é uma figura assim, ó. É tipo uma concha, né? Aqui é uma parábola e aqui vão sendo circunferências, né? É assim essa figura. E aqui da parábola também. Vocês viram essa figura no cálculo 1? Ela é chamada de paraboloide, porque ela é como se fosse uma parábola, que imagina uma parábola presa aqui, e ela gira como se fosse a hélice de um ventilador. Aí forma essa figura, né? Os eixos estão aqui, ó. Aqui é o eixo Y,
Para cá é o eixo X. E para cá, lá por dentro dela, eixo Z. Tá? Esse é o gráfico da nossa função z igual a x² mais y². Os pontos do espaço que satisfazem isso estão sobre essa figura aí. Tá? Aqui, ó. Tá aí, ó, essa figura aí, ó. Estão vendo as curvas de contorno aí, ó? Se você colocar aqui, você vê as curvas de contorno, ó, como se fossem as curvas de nível. São parábolas, todas de centro na origem. Conforme eu me aproximo, me distancio da origem, elas vão ficando mais próximas uma da outra, né? Tá? Aí dentro de uma caixa, ó. É o paraboloide, é o famoso paraboloide, tá? Ok. Isso aqui é o gráfico, tá? Na aula que vem eu vou fazer mais um, né? Mas olha, eu queria falar... Então, lá nas provas anteriores, tem muitas questões sobre gráficos. Seria interessante vocês resolverem essas questões, né? Olha, existem uns casos particulares envolvendo o gráfico, tá bom? Existem uns casos particulares. Por exemplo, se a minha função de duas variáveis fosse constante. Esses casos particulares de gráfico, C constante, tá? São dois casos particulares de gráfico, né? Quando C é constante, quando a função é constante e quando a função independe de uma variável. Quando é esse o caso, você não precisa seguir esses passos para desenhar o gráfico. Por quê? Porque fica mais simples. Olha, vejam, se a função for constante, como é esse gráfico? O gráfico dessa função vai ser assim, ó. O gráfico dela. Vão ser todos os pontos x, y e f de x, y, que é sempre C. Não é pertencente ao R3, tal que o xy está no domínio da função. Então, esses pontos aqui eles estão sob um plano, ou um pedaço de um plano que se projeta sobre o domínio. Então, o gráfico de uma função constante é sempre um plano, ou o pedaço de um plano, né? Dependendo de quem seja o domínio. É a parte do plano que passa aqui pelo C, que se projeta no domínio. Então, quando eu tenho uma função constante, né, lá no cálculo 1, a função constante, o gráfico dela é uma reta, né? É uma reta horizontal, passando na constante. Aqui, uma função constante, o gráfico vai ser um plano, passando no C, no eixo Z. Lá onde é a constante, tá? Porque é sempre assim, x, y e o z é sempre C. Os pontos que o z é sempre C estão nesse plano. Então assim é o gráfico e aí você não precisa seguir aqueles passos todos, tá? Uma outra situação envolvendo o gráfico é assim, ó. Quando a sua função independe de uma das variáveis, né? Quando independe de uma das variáveis. Por exemplo, essa função aqui, ó. f de xy igual a x². Está aí a minha função. Ela não tem o y na expressão dela. Ela independe do y. Como é o gráfico dessa função? Essa minha função eu posso expressar assim também, ó. Tá? Olha, se você pensar assim, ó. Qual é a interseção do gráfico dessa função com o plano xz? xz. Ó, eu vou fazer assim, eu vou fazer y igual a 0 nessa expressão. Mas, pô, não aparece y aí. Vai ficar z igual a x². Então, no plano, bem aqui assim, ó. Aqui está o z,
aqui está o x e aqui está o y. Então, nesse plano bem aqui, no plano xz, que é o plano y igual a zero, o gráfico da minha função é essa parábola. É essa parábola aqui. Tá? Aí eu me pergunto o seguinte, eu fiz y igual a zero, né? Mas se eu tivesse feito y igual a 1, eu quero a interseção da minha função, do gráfico da minha função, com o plano y igual a 1. O que vai dar? Também vai dar essa parábola. Então, se eu considerar este plano bem aqui, ó, paralelo ao plano xz, mas só que no y igual a 1, também vai dar uma parábola. Também vai dar uma parábola aqui. Se eu fizer y igual a 2, também vai dar uma parábola. Se eu fizer y igual a menos 1, também vai dar uma parábola. Então, o gráfico da minha função é essa calha aqui, ó. É essa calha aqui. Porque vai dar sempre parábola. Quando eu cortar o meu gráfico de cima a baixo, no y igual a 0, no y igual a 1, no y igual a 2, no y igual a menos 1, vai dar sempre uma parábola. Entenderam? Vai ser isso. Vai ser uma coisa tipo assim, é como se você pegasse essa parábola aqui no plano xy e saísse movendo ela. E ela vai deixando um rastro que é o gráfico. Entendeu? Você pega olha, a sua função é essa aqui. A variável ausente é o y não aparece. Você vê o que dá isso aqui no plano xz. Dá uma parábola. E aí você pega essa parábola e move ao longo do eixo correspondente à variável ausente. E aí move e vai vendo o que dá. Esse vai ser o gráfico. Olha, o que eu estou falando é isso aqui, ó. O que eu estou falando é isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, a figura é essa aqui, ó. Tá vendo? É tipo uma calha, tá? Olha aí a parábola, ó. A parábola aqui, esse eixo que está bem aqui é o eixo x. Esse eixo que está aqui assim é o eixo y. Esse outro aqui é o eixo z. A parábola aqui, essa parábola vermelha, é a interseção do gráfico da função com o plano y igual a menos 3. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Y igual a menos 3. Aí olha o que acontece, ó. Olha o que acontece. A parábola está se movendo ao longo do eixo y, que é a variável ausente, e vai deixando um rastro que é o gráfico. Entenderam? Então, sempre que você tiver uma função que não depende de uma das variáveis, é independente de uma das variáveis, você vê como é esse gráfico, só com relação a essas duas variáveis. Você faz um planozinho aqui, x, z, vê que figura é essa, e aí desloca essa figura ao longo do eixo correspondente à variável ausente. A figura que forma é o gráfico, tá? Olha, vocês entenderam isso? O que vocês acham, então? O que vocês acham que vai ser esse gráfico aqui, ó? O que vocês acham que vai ser esse gráfico aqui? Z igual a y ao quadrado. Que gráfico é esse? Que gráfico é esse? É uma calha também, né? Só que é uma parábola se deslocando ao longo do eixo x, né? Do eixo x, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. É essa parábola aqui, ó. Ela se desloca ao longo do eixo x. Tá? Vocês entenderam, pessoal? Olha essa, olha essa. Presta atenção, se concentra. Essa aqui é difícil. Tá? Me responde que figura que dá esse gráfico aqui? Que figura que dá esse gráfico? Hein?
Você tem que imaginar uma senoide em que plano? YZ. YZ. Imagina uma senoide no YZ. Essa senoide vai se deslocar ao longo de que eixo? Eixo X. Ela vai deixando um rastro. Qual é esse rastro? Qual é esse rastro? Que figura do nosso mundo real é parecido com a superfície que é esse gráfico? Hein? Uma telha de que marca? Brasilite, né? Uma telha Brasilite. Né? Uma telha Brasilite. Tá aí, ó. Tá vendo só? É isso. Tá aí a senoide, olha, tá aí a senoide. Ela tá lá no Z igual a... No X igual a menos 9, quase menos 9. Aí ela vai se deslocar ao longo do eixo X. Ó. E vai deixando um rastro que é ela própria. E vai formar o gráfico da sua figura, tá bom? Então, quando o gráfico, a função independe de uma variável, aí é assim. Olha, pessoal, mas tem gráfico que é muito complicado. Muito complicado, né? Tem gráfico que é desumano. Esse aqui, por exemplo, ó. Seno de x vezes cosseno de y. Qual é o gráfico dessa figura, dessa função? Né? Esse aí é louco, esse gráfico. O Maple 17, ele muda um pouco. Olha aí, ó. Você está vendo um monte de senoide? Tem senoide numa direção, tem senoide em outra direção, ó. É um monte de senoide. É um monte de montanhas e fundos e buracos, né? Com que figura do mundo real parece isso? Uma cuba de ovo. Uma embalagem de maçã daquelas de supermercado. Parece, né? Parece. Olha essa outra aqui, ó. Olha essa outra aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Antes. Essa aqui, ó. Você já viram essa figura por aí? Você já viram essa figura por aí? Você já viram essa figura ou não? Essa figura, ela é a capa do livro do Stuart. O livro que a gente está usando. Né? Já viram? É a capa do livro do Stuart. Mas ela é, na verdade, o mapa de contorno de uma função. Olha aí as curvas de contorno. Olha a função, é essa aqui, ó. Z igual... Deixa eu escrever aqui. Z igual a menos... Mostra lá. 3y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. É essa aí. O autor escolheu essa função, está aqui, olha, outro desenho dela, para o gráfico dela ser a capa do livro dele. É a função favorita dele. Olha como é, ó. É assim. Não tem gente que tem a música favorita, o filme favorito, a princesa da Disney favorita. Tem gente que tem a função de duas variáveis favorita. Tá bom, pessoal? Gráfico é isso aí, tá? Gráfico é isso aí, gráfico é isso aí. Vamos ver um outro assunto bem legal agora, que vai ajudar muito vocês, porque vai cair na prova. Olha esse assunto que eu vou falar agora. Eu estou dizendo, vai cair na prova. Então se ajeita aí, tá? Se ajeita, se concentra, que isso aqui é uma questão de prova esse assunto, tá? É uma questão de prova.
É sem erro, não estou enganando, não. Vai cair na prova isso aqui. Tem professor que engana, né? Não é o caso, não. Derivada parcial. Derivadas parciais, no plural, tá? Derivadas parciais. Olha só, presta atenção. Na prova, sexta-feira agora, vai ter uma questão, a primeira questão. Olha só, eu estou dizendo para vocês. Quero ver quem vai errar. Quem vai errar tem que vir com a orelha assim para mim, para eu... Olha, vai ter uma questão assim. Calcule as derivadas parciais da seguinte função. F de xy igual a... Eu vou ver ainda qual vai ser. Tá? Mas vai ter essa questão, sem erro, tá? Então vamos ver o que é derivada parcial. Vamos ver o que é derivada parcial. É muito simples. Essa questão é a questão que salva todo mundo, tá? Ó, eu vou pegar, antes de dizer o que é a derivada parcial, eu vou fazer que nem eu faço com muitos assuntos, eu vou logo dar um exemplo. E aí você vai ver, a derivada parcial é isso aí, então... Às vezes, quando você dá a definição formal, complica. Eu vou pegar aqui, ó. F de xy igual a... Vamos pegar uma lá da nossa... Mostra aqui no quadro, por favor. Ó, essa aí, ó. F de xy igual a... Deixa eu copiar aqui. X ao cubo y menos x quadrado y ao quadrado mais x menos y. Deixa eu ver se eu copiei certo. X ao cubo y menos x quadrado y ao quadrado mais x menos... Isso aí, tá bom, beleza. Pode tirar. Tá. Ó, pega essa função aqui e aí eu quero calcular as derivadas parciais dela. Tem duas maneiras de você fazer. Ó. Vamos pensar assim, primeiro num exemplo, né? Como é um exemplo, eu vou pegar aqui está a minha função, eu vou pegar um ponto do domínio dela. Um ponto do domínio dela. O domínio dela é todo o R2, né? Eu peguei a minha função e um ponto do domínio dela. Vejam que nesse ponto, esse ponto que eu peguei, o x é 3, o y é 2. Eu vou fazer aqui y igual a 2, que é o y do ponto, é a ordenada do ponto, tá? E esse y igual a 2, eu vou substituir na expressão da minha função. Então eu vou ter aqui o seguinte, ó, f de x, no lugar do y eu vou colocar 2. Então vamos lá, ó, vai ficar x ao cubo vezes 2, menos x ao quadrado vezes 2 ao quadrado, mais x menos 2. Tá aí. Eu vou dar uma ajeitada aqui, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado, aqui vai dar 4, menos... ao cubo, né? Ao cubo é 4x ao quadrado mais x menos 2. Observem que o y sumiu. Sumiu o y, tá? Claro que ele sumiu, porque no lugar dele eu coloquei o 2. Então, o que ficou foi uma função só de uma variável. Eu vou chamar para essa função de g de x, que é 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais x menos 2. Essa é a minha função. Eu obtive essa função colocando uma constante, no caso 2, no lugar do y. Aí eu vou derivar essa função. Eu sei derivar, né? G' de x vai ficar quanto? 6x ao quadrado, menos 8x, mais 1. Pronto, isso é que é derivada parcial. Isso que é derivada parcial. Você faz uma constante no lugar de uma variável, o que sobra é uma função na outra variável. Aí você deriva essa função. Essa é a derivada... Ó, eu vou chamar a pessoa aqui de derivada parcial da função f em relação a x, porque eu derivei com relação a x, né? No ponto x2. x2. E aí tem uma notação para isso. Essa aqui é a notação, olha. Nessa notação, a gente usa essa letra aqui, ó. Tá? É assim, ó.
Essa letra chama DROM. É um D. É um D, só que numa outra fonte. Não tem essas fontes aí, Arial, Calibre, Times New Roman, né? Tem uma fonte que o D é assim, né? Aí ela chama DROM. Ela que representa a derivada parcial. Imita a derivada do cálculo 1. Só que no lugar do D, a gente põe o DROM, que é esse D. Então, olha, essa derivada parcial vai ser assim. Vai ser a derivada parcial de f com relação a x no ponto x2. Ela é 6x² menos 8x mais 1. Tá? É isso. A gente também lê assim, DROM de f e DROM de x. Que nem a gente falava df dx, né? DROM de f, DROM de x no ponto x2. É isso aí, tá? Tá tudo certo aqui? Eu não errei nada, não. Tá tudo certo. 2, 4, mais, então dá 6. 6x² menos 8x. Tá certo, tá? E aí, sim, se eu quiser essa derivada parcial com relação a x no ponto 3, 2, o x sendo 3, aí eu coloco 3 no lugar desse x aí, tá? Isso aqui vai ficar assim, 6 vezes 3², 8 vezes 3, mais 1. Dá o que isso aí? Aqui vai dar 6 vezes 9, 54. Menos 3 vezes 8, 24. Mais 1. 54 menos 24, 30. Mais 1, 31. Tá? Então, a derivada parcial desta função em relação a x no ponto 3, 2 é 31. Tá? É assim, tá? Tá bom. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, eu coloco uma constante no lugar do y, derivo e depois substituo o que eu quero, né? Só aqui, pessoal, já é fácil assim, né? Só que nós vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer isso de outra maneira. Nunca mais a gente vai fazer desse jeito. Nunca mais. A gente vai sempre fazer dessa outra maneira aqui. Outro processo. Essa maneira aí foi só essa vez, que é para mostrar o que é uma derivada parcial, tá? Nós vamos fazer de uma outra maneira mais inteligente, mais esperta. Prestem atenção. Eu quero que vocês na prova, na questão lá, a primeira questão, façam dessa maneira aqui, tá? Olha, eu tenho aqui a minha função, vou até repetir aqui a minha função, f de xy igual a x² y menos x² y² mais x menos y, tá? Tá aí a minha função. Eu quero a derivada parcial dessa função com relação a x no ponto 3, 2, tá? Olha, observem o que eu fiz. Mais uma vez, eu vou falar. Eu coloquei uma constante no lugar do y, tá? Deu isso aqui. Ficou uma função só de x. E aí eu derivei essa função. Está aqui. Essa é a derivada. Aí eu peguei o x e coloquei o valor que eu queria, que era 3. E deu o que eu queria. Então, para calcular a derivada parcial de f com relação a x, eu posso, em vez de colocar uma constante no lugar do 2, em vez de colocar uma constante no lugar do y, eu finjo que o y é uma constante. Eu considero que o y é uma constante, porque eu vou pôr uma constante mesmo no lugar dele. Entendeu? Mas eu não vou me dar o trabalho de colocar uma constante lá, fazer as contas. Não, eu vou pegar logo daqui. Ah, vai ser uma constante esse y? Então tá bom. Vou derivar aqui, ó, pensando que isso é uma constante. Vai dar quanto? 3x² y, porque a constante multiplicando permanece. Menos, quanto vai dar a derivada aqui? Isso tudo é constante. Multiplicando, ela permanece. Então vai dar 2xy². Quanto é a derivada aqui? 1
Quanto é a derivada aqui? Zero, porque a constante sozinha, a derivada é zero. Essa é a derivada parcial da função num ponto xy qualquer. Tá bom? Viram que eu fiz um passo só. E eu calculei a derivada para um ponto qualquer, não só para o 3,2, mas se eu quiser 7,5, 1,5, qualquer ponto que eu quiser aqui, eu jogo aqui, eu tenho a derivada da função f com relação a x. Tá, mas eu quero no ponto 3,2, então vamos lá. Então a derivada de f com relação a x no ponto 3,2, você vai fazer aí o x igual a 2 e o y, o x igual a 3 e o y igual a 2. Vamos lá, ó. 3 vezes, o x é 3, 3 ao quadrado, o y é 2, menos 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Aí faz essa conta, ó. 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, mais 1, 54 menos 24, 30, mais 1, 31. Pronto, dá o mesmo resultado, com menos trabalho, entendeu? É isso, é assim, então, é assim que a gente faz a derivada parcial. A derivada parcial de uma função com relação a x, você finge que o y é constante e deriva com relação a x. Pronto. E aí depois o ponto que você quer, você substitui lá, tá? Se eu quisesse outro ponto, eu substituo outro ponto. Tá, e olha só. Qual é a derivada parcial dessa minha função em relação a y? A derivada parcial de f em relação a y, num ponto qualquer. O que você vai fazer? Ó, minha função está aqui. O que você vai fazer? Você vai fingir que o x é constante. Porque eu quero com relação a y. É como se você vai colocar uma constante no lugar do x. Então finge que ele é constante. Vai ficar uma função só de y, e deriva. Aí pensa agora que o y é a variável, tá? Isso que às vezes pega, a pessoa está tão acostumada com só o x que é variável. Agora o y é a variável, tá? Olha, fala aí para mim. Quanto vai dar a derivada disso aqui com relação a y? Ó, o x ao cubo é constante, eu vou derivar só esse, é 1. Então vai dar só x ao cubo. Tá ou não? Menos, quanto é a derivada desse aqui com relação a y? Esse aqui é constante, eu vou derivar só esse. Vai dar 2y. O 2 eu já vou colocar aqui na frente. Então vai ser 2x ao quadrado y. Tá beleza? Quanto é a derivada desse com relação a y? Zero, porque ele é constante. Nem vou colocar aqui, zero. Quanto é a derivada desse com relação a y? Menos 1. Pronto. Está aí a derivada da minha função em relação a y, ou com relação a y, num ponto xy qualquer. Tá, mas eu quero no ponto 3,2. Ponto 3,2. Faz o x igual a 3, faz o y igual a 2 nessa expressão aí. 3 ao cubo, menos 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 2, o x é 3, o y é 2, menos 1. Quanto vai dar isso? 3 ao cubo, 27, menos 2 vezes 9, 18, vezes 2, 36. Menos 1. Aqui dá 37. 27 menos 37, menos 10. Pronto. Está aí a derivada parcial de f em relação a y no ponto menos 10. Às vezes, não é pedido isso aqui. Pede só a derivada parcial num ponto genérico. Tá? É isso que eu vou pedir na prova. Só a derivada... Tá? Tá bom isso aí? Tá bom uma questão dessa na prova? Vai ter. Venha preparado, tá? Você sabe derivar, né? Sabe derivar. Vamos calcular mais umas, né? Vamos treinar.
Esse assunto é legal, é legal. Ficou todo mundo animado, né? Olha, essa eu vou acertar, deixa essa comigo. Essa aí não tem erro para mim, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui da nossa lista. Olha essa aí, ó. Seno de x ao quadrado menos y ao cubo. Ó. Mais um exemplo, essa aí, ó. F de x, y igual a seno de x ao quadrado menos y ao cubo, no ponto 1, 1. Tá? Tá bom? Tá bom. Essa aí, eu quero a derivada parcial de f com relação a x, a derivada parcial de f com relação a y, e naquele ponto lá, ambas, tá? Então vamos lá, olha. Derivada parcial de f em relação a x num ponto qualquer. Olha, tá aqui, ó. Eu vou fingir que o y é constante, tá? Então isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Tá bom? Então eu tenho isso aqui, ó, seno disso. Como é que eu derivo isso? Que regra que eu vou usar, pessoal? Regra da cadeia, porque é uma função composta. Eu tenho uma função, que é essa aqui, x ao quadrado menos y ao cubo, dentro de outra função, que é a função seno. Tem a função de fora, que é a função seno, e tem a função de dentro, que é essa aqui, x ao quadrado menos y ao cubo. A função de dentro a gente chama a função argumento. Como é que eu derivo uma coisa dessa, pela regra da cadeia? Eu derivo a função de fora, cosseno. Dentro dessa derivada, eu deixo a função argumento como ela está sem derivar. E tudo isso eu multiplico pela derivada do argumento. Então pega isso aqui e deriva com relação a x. Quanto dá a derivada disso tudo aqui com relação a x, pessoal? 2x. Porque a derivada desse é 0. Eu estou derivando com relação a x. É isso aí. Vou dar só uma ajeitada, tá? É aqui que começa a pegar o negócio. Eu já pedi uma questão dessa na prova. Assim mesmo. Sabe o que muita gente fez? Olha, eu vou explicar aqui para vocês. Caiu na prova assim, calcule a derivada de f com relação a x, sendo que f é essa função aqui, ó. Muita gente fez isso. A derivada de f com relação a x do ponto xy é cosseno de 2x. O que está errado aí? Aplicou errado a regra da cadeia, né? Derivou a função de fora e derivou o argumento. Pronto. Está errado, não é assim a regra da cadeia. A regra da cadeia, você deriva a função de fora. Permanece dentro dessa derivada a função argumento sem derivar. Isso tudo você deriva, você multiplica pela derivada do argumento. É assim que é a regra da cadeia. Isso aqui está errado. Aí eu cansei de fazer x vermelho na prova, tá? Não vai acontecer com vocês, né? Bora derivar, bora logo. Aqui está então a derivada com relação a x. Vamos logo calcular a derivada com relação a y. Derivada de f com relação a y, no ponto xy. Tá? Vamos lá, olha. Agora o x é constante. Presta atenção, o x é constante. A variável é o y. Como vai ficar? Cosseno, dentro da derivada, deixa o argumento sem derivar. Aqui é o cubo, né? O cubo. E multiplico tudo isso pela derivada do argumento. Quanto é a derivada do argumento? Fala aí para mim. Hein? Quanto é a derivada disso aqui com relação a y? Menos 3y ao quadrado. Essa aqui é 0, essa aqui. Tá bom ou não? É isso aí. Passa esse aqui para frente, dá uma ajeitada. A gente sempre ajeita a derivada, né? Para ela ficar mais bonitinha. Menos 3y ao quadrado, cosseno de x ao quadrado menos y ao cubo. Pronto. Tá?
Mas eu quero a derivada daquele ponto lá. Então, a derivada de f com relação a x no ponto 1, 1. Aqui eu vou colocar 1 no lugar do x, 1 no lugar do y. Então, vai ficar 2 vezes 1 cosseno de 1 ao quadrado menos 1 ao cubo. Vai ficar 2 vezes cosseno de 0, né? 1 menos 1. Cosseno de 0 é 1. Então, dá 2. Tá? Derivada de f com relação a y, no ponto 1, 1. Está aqui, ó. Menos 3 vezes 1 ao quadrado, o y é 1, né? Cosseno de 1 ao quadrado menos 1 ao cubo. Vai ficar menos 3 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, menos 3. Pronto, está aí. Tá? Muito simples, muito simples. Tem que saber aplicar a regra da cadeia, né? Saber aplicar a regra da cadeia. Fazer mais um aqui, vamos pegar mais um aqui. Olha, essa aí, ó. F de xy igual a x ao quadrado elevado a xy ao quadrado. No ponto 2, 0. Eu quero as derivadas parciais dessa função, com relação a x e com relação a y, no ponto 2, 0. Então, vou lá. Derivada parcial de f com relação a x no ponto xy dessa função. Olha, o y é constante, o x é variável. Então, eu tenho que derivar isto aqui. Que regra que eu vou usar? Que regra que eu vou usar, pessoal? Ih, já vi tudo. Regra do quê? O produto, né? Porque eu tenho um produto aqui. Né? Eu tenho um produto, olha, tem x aqui, que é o x é variável, e tem x aqui, ó, que é variável. Então, regra do produto, como é a regra do produto? Derivo o primeiro, vou fazer devagar aqui. Preservo o segundo, mais preservo o primeiro, derivo o segundo. Eu não gosto de escrever isso, sabe? Porque quando você coloca essa linha aqui, você não sabe se é derivada com relação a x, com relação a y. Fica meio confuso. Então, sempre que você for primeiro deixar indicado para depois derivar, fique atento para cá. Ó. Eu estou derivando com relação a x, então essa linha é derivada com relação a x. Tá? Depois, quando eu for aplicar a derivada com relação a y, vai aparecer essa linha de novo, mas vai ser com relação a y. Tá? Então, fique atento. A gente, na verdade, você que já fez cálculo 1, né? Você não é mais derivador júnior, você já é master. Não precisa ficar fazendo, deixar indicado para depois derivar, deriva logo direto. Isso, esse negócio de deixar indicado é para quem está começando na vida de derivada. É o derivador júnior, né? Eu já sou derivador sênior, né? Fica chato para mim ficar, mas eu faço, que é para ensinar, tá? Vai lá, vai lá. Um dia vocês chegam lá em derivador sênior também, não se preocupe, tá? Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, vai dar 2x elevado a xy ao quadrado, x ao quadrado. E agora, pessoal? Que regra que eu uso aqui? Regra da cadeia. Esta função é a função argumento da exponencial. Uma dentro da outra. Como é que você vai derivar isso aqui? Deriva a exponencial, que é ela própria. Deixa dentro dessa derivada o argumento, sem derivar. E multiplica tudo pela derivada do argumento. Qual é a derivada do argumento? Com relação a x. Y ao quadrado. Isso aqui é constante, você deriva só esse, que é 1. Pronto, está aí. Essa é a derivada. É só ajeitar agora, né? Dá 2x elevado a xy ao quadrado. Põe esse aqui para frente.
Você pode pôr em evidência o x elevado a xy quadrado. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar x, né? Ah, faltou o y aqui, né? Eu ponho o y para cá para frente. Então aqui vai ficar xy quadrado. Né? Tá certo aí? Tá certo? 2x mais x quadrado estudado. Eu coloquei em evidência o x. Tá, é isso aí. Vamos fazer a derivada com relação a... Vamos fazer a derivada com relação a y. Com relação a y, está aqui minha função, está aqui minha função. Com relação a y, olha uma coisa interessante. Ó. Com relação a y, o x é constante. Então isso aqui não é mais um produto. Não precisa aplicar a regra do produto aqui, porque eu tenho uma constante multiplicando. Então a derivada de f com relação a y, no ponto xy, você permanece a constante. E deriva isso aqui, com relação a y. Então, regra da cadeia. Essa função dentro da exponencial. Deriva a exponencial, que é ela própria. Deixa dentro dela a função argumento, sem derivar. E multiplica pela derivada do argumento. Qual é a derivada disso aqui com relação a y, pessoal? 2xy, tá? 2xy. Pronto. Põe esse aqui para frente. 2x ao cubo, x com x quadrado é x ao cubo, y elevado a xy ao quadrado. Pronto. Essa é a derivada da minha função com relação a y, tá? No ponto que eu quero, cadê o ponto? 2, 0. Então, a derivada de f com relação a x no ponto 2, 0, está aqui a derivada com relação a x, ó. Coloca 2 no lugar do x, 0 no lugar do y. Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 0 ao quadrado, 2 mais 2 vezes 0 ao quadrado. Né? Isso aqui vai ficar 2, aqui dá 1, né? Porque é e elevado a 0, então dá 1, e aqui dá 2. Então vai ficar 4. Tá? Derivada de f com relação a x no ponto, com relação a y, x já foi. Derivada de f com relação a y no ponto 2, 0. Ali, ó, é essa. No lugar do x é 2. 2 vezes 2 ao cubo. No lugar do y é 0. 0, 0 aqui no lugar do y. 0 elevado a 2 vezes 0 ao quadrado. Olha, aqui dá 8 vezes 0 vezes 1, né? Dá 0. 0 aparece no meio multiplicando, dá 0, tá? Então é isso. Vocês estão entendendo, pessoal? A dificuldade desse assunto está em você saber as derivadas do cálculo 1. Você tem que saber a derivada do seno, do cosseno, do logaritmo, da exponencial, da raiz. E aplicar as regras. Regra do produto, do quociente, da soma. E principalmente a regra da cadeia. Ah, eu não sei regra da cadeia. Então tem que treinar. Até sexta-feira. Procure os monitores. Ô, monitor, eu não sei a regra da cadeia. Me dá uma dica aí. Tá? Ele ensina você, ele ensina. Está aí para isso, está aí para isso. Bora pegar uma outra aqui. Olha essa daí, ó. Olha essa daí, ó. Dá tempo de fazer mais essa? Essa aí só está pedindo a derivada com relação a x, com relação a y. Que nem na prova. Não está pedindo ponto. Não está pedindo ponto. Eu quero a derivada daquela função ali, f de xy igual a x
sobre e elevado a x quadrado mais y quadrado, tá? Tá bom. Obrigado. Qual é a derivada dessa função com relação a x? Tá? Então eu vou fingir que o y é constante. A variável é o x. Então eu vou derivar isso aqui. O y, isso aqui sendo uma constante. Ó. Que regra que eu vou usar aqui? Regra do quociente. Só dessa vez eu vou deixar indicado. Só dessa vez. Que é enjoado deixar indicado. O legal é fazer direto, né? Mas vamos embora lá. Esse é o primeiro, esse é o segundo. A regra do quociente diz: derive o primeiro, preserve o segundo. Menos, não é mais, é menos. Preserve o primeiro e derive o segundo. Que mais? Sobre o segundo ao quadrado. Muito bem. Agora eu vi vantagem. Tá aí. Essa linha aqui é derivada com relação a x, tá? Então vamos lá. Então, derivada do primeiro aqui é 1. Eu nem coloco, é 1 multiplicando, então vai dar aquilo ali. Menos esse aqui. Olha, agora eu vou derivar esse com relação a x. Fala aí para mim, pessoal, direto, quanto vai dar o resultado já dessa derivada, ajeitada já. Quanto vai dar? Qual é a regra? Regra da cadeia. Vocês concordam que vai dar isso aqui, ó? 2x elevado a x quadrado mais y ao quadrado? Eu já coloquei para frente, porque eu sou master. Eu já coloco ajeitado, tá? Beleza? Vocês vão ser também. Então, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Aí eu vou pôr em evidência o e elevado a x quadrado mais y ao quadrado, tá? Vou pôr em evidência. Já está derivado, agora aqui é só alegria agora. 1 menos, aqui vai dar 2x ao cubo, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Esse cara aqui todo eu vou cortar com esse, né? Aí vai ficar só aquilo ali. 1 menos 2x ao cubo, e elevado a x quadrado mais y ao quadrado. Pronto, para aqui, porque pediu só a derivada com relação a x, não pediu num ponto. Tá bom? Agora vamos ver a derivada com relação a y. Oi? Faltou coisa aqui? Aqui? Aqui não é x ao quadrado, é só x, né? Muito bem, olha. Master também erra, pessoal. Esse negócio de se gabar é o que dá, né? Boçalidade não leva a nada. Então aqui dá... Eu coloquei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Só para ver. Tá, realmente tá. Tá derivada com relação a y. Derivada com relação a y. Cuidado na prova, viu? Tem muito esses errinhos na prova. Todo errinho desconta alguma coisa, viu? Todo errinho desconta alguma coisa. Olha, está aqui a nossa função. Eu vou derivar a minha função com relação a y agora, tá? No ponto x, y. Vamos lá, ó. Vamos aplicar a regra do quociente. Embora eu possa fazer de outro jeito, mas vou aplicar a regra do quociente ainda, tá bom? Então aqui vai ficar. Deriva o primeiro, preserva o segundo. Menos, preserva o primeiro, deriva o segundo. Sobre o segundo ao quadrado. Tá? Aqui deriva, né? Deriva. Olha, com relação a y, tá bom? Então, quanto dá essa bem aqui? 0.
Zero multiplicado por isso vai dar tudo zero aqui, concorda? Tudo zero aí. Vai ficar só esse aqui. Menos x. Quanto é essa derivada aqui? Regra da cadeia, já ajeitada, com relação a y. 2y elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? Já ajeitado. Aí aqui, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Corta esse com esse. E vai ficar 2xy elevado a x quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? É isso. É isso. Será que está certo? Faltou menos, né? Faltou menos. Não é possível um negócio desse. Bora ver se está certo. Bora ver se bateu com 1 menos 2x quadrado sobre e. Está certo, está certo. Aquela ali está certo. Essa aqui. Menos 2x quadrado. Está errado aqui na minha nota, será? Está errado na minha nota, ó. Olha o erro onde está, olha. Cadê? Com relação a y. Deriva esse aqui, ó. Deriva esse aqui. É 2y, não é x. Eu estou derivando com relação a y. Está vendo? Por isso que eu digo que essa linha aqui é perigosa. Você coloca essa linha, aí você vai derivar. Ah, mas você esqueceu que é com relação a y e deriva com relação a x, ó. Aí dá errado. Entendeu? Corrijam lá na nota, tá? Tá bom. Quando eu não erro aqui, eu erro lá, ó. Mas olha, na verdade eu não erro, eu me engano. Quem erra são vocês na prova, tá? Olha, pessoal, presta atenção. Por que eu estou dizendo isso, que eu vou pedir isso na prova, né? Que vai ter essa questão. Porque esse assunto é muito importante, tá? Tudo que a gente vai ver para o resto do curso vai envolver derivada parcial. Vetor gradiente, teorema da função implícita, máximos e mínimos. Depois, lá em integral, a gente vai ver o jacobiano, né? Tudo vai envolver derivada parcial, tudo vai envolver derivada parcial. Então, se você não aprender derivada parcial, você não vai aprender o resto do curso. Vai sempre errar nas derivadas parciais. Então, eu sempre digo, eu sempre falo que eu coloco uma questão sobre derivada parcial na primeira prova. Sempre digo que vai cair, porque justamente eu quero que vocês estudem isso, porque vai ser bom para vocês, vai ser bom para todo mundo, que tudo vai depender de derivada parcial, tá? Por hoje tá bom, pessoal.